Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Eu peço desculpas se ficar ruim, tá? De ver as imagens aqui, mas esse vídeo é especial, como vocês sabem. É o vídeo de energia pro ano de pro ano novo, né? Pro ano de 2025, que eu gravo no dia da virada. E esse vídeo eu sempre faço. Eu não tiro as cartas na frente de vocês, porque eu faço uma meditação antes, eu tiro sozinha, enfim. Eu canalizo tudo antes, porque envolve runa, envolve um monte de coisa. E eu gosto de fazer isso sozinha, não gosto de fazer em frente às câmeras. E eu gosto de fazer tudo só com luz de vela, tá? Eu faço bem a moda antiga. Eu não faço, eu não uso nada artificial, luz artificial, nada. Então, por isso tá cheio de vela ali, tem vela aqui na frente. A única coisinha mais artificial é aquela luz ali do cristal, né, roxa. Mais nada, tá? E eu não acenderei a luz pra melhorar o vídeo, porque eu não gosto de sair do transe, tá? Mas eu acho que quem assiste o canal aqui já meio que tá acostumado com isso, que eu sempre gravo esse vídeo meio que no escuro, tá? Então peço desculpa. Acho que a luz do celular ajuda um pouco a iluminar, tá bom? Então vamos lá, gente. Energias do ano de 2025. Eu espero que o som esteja bom, gente, porque a blusa que eu tô, geralmente eu gosto de passar com essa blusa. Tem uma outra também que eu passo, mas o decote é muito grande, apesar de eu tentar fechar ele. O microfone tá lá embaixo, né? Gente, o que eu tô falando pra vocês o tempo inteiro sobre 2025? O tempo inteiro sobre 2025. Não podia ter saído diferente, né? Inclusive, num vídeo que eu falei pra vocês sobre a regência, que pra mim não é Júpiter apenas, que a gente tem uma regência que, inclusive, eu acho que eu sempre considero uma regência tripla as coisas, né? Sim, o ano que vem vai ser uma regência de Júpiter, mas eu sempre considero 3 regentes. Um regente para as coisas mais materiais, para a vida mais mundana, que será Júpiter. Um regente mais kármico, de alma, do coletivo, que para mim será Vênus. E um regente que é mais de evolução terrestre, que há muito tempo, que trabalha em grandes ciclos de 36 em 36 anos, que nós já estamos tendo, que é Saturno, que está trabalhando no nosso karma desde 2017 e ficará até 2052, tá? Que tem a ver com a evolução terrestre no grande esquema galáctico. Então nós estamos tendo essa regência trina, Júpiter, para o ano que vem, que para mim, astrologicamente, já falei, só se inicia em março, dia 21, com o ano novo astrológico, que é quando a Terra se renova em volta do Sol, tá? Porém, contudo, todavia, como todos estamos em festa nesse calendário gregoriano, querendo ou não, a egrégora, que é esse coletivo energético da Terra, vibra o novo. Então, isso é inevitável a gente não se contaminar por essa energia. Então, de janeiro até março, a gente tem um transbordo energético para que a gente comece a trabalhar nessas energias para o novo, o que é muito bom, que a gente começa a amarrar um monte de nó, tá? Para que o novo venha. Então, para mim, é essa regência trina, tá? De Júpiter, Vênus e Saturno. Em grau de grandeza, de dentro para fora, de terreno para estratosférico, digamos assim. E o que eu falei para vocês? Que o ano que vem vai ser um ano muito... até aquela metáfora que eu tô usando toda hora, dos panfletos voando e colando na gente, vai ser inevitável. O que a gente é por dentro é o que literalmente vai se manifestar na nossa vida, tá? Não vai dar para esconder mais. Vai ser 2024 e 2025 serão um dos anos mais kármicos da humanidade, na minha opinião, nessa transição planetária, tá? É o gargalo da garrafa. E
2024 me veio, tá? Quando eu tava baixando assim, 2024 foi um ano de limpeza kármica. 2025 será um ano de ativação kármica. E o que que isso quer dizer? Exatamente isso que eu acabei de falar. O que você é por dentro vai aparecer. Quem aproveitou 2024 para se limpar, ótimo. O karma vai ser ativado limpinho. Quem não limpou, gente, o karma vai ser ativado. Só que cheio de sujeira, fuligem, lama e esgoto. Isso é legal? Não sei, né? Então 2025 é um ano de ativação kármica, gente, tá? E a runa que saiu para 2025 não poderia ser outra, tá? Othala. Eu amei. Tanto quando eu segurei eu falei, claro. Othala é a última das runas, tá? E é engraçado que 2025 é um ano de numerologia 9, o último dos números. Ano de encerramento, tá? Ano de colher os frutos, de amarrar as pontas. Inclusive tem muita gente que fala, ano 9 não é ano muito bom para iniciar novos projetos. Depende. Não é iniciar novos projetos. Como eu falei, coisas serão ativadas. Às vezes essa ativação é o início de alguma coisa. O que não é para iniciar por exemplo, coisas de iniciativa própria. Você querer, você dar o pontapé em alguma coisa. Mas se alguma coisa aparecer sendo iniciada na sua vida, agarra, porque aquilo ali é kármico. 9 é um número muito kármico, tá? E 9 é um número muito maduro de ativação da consciência. Quando você chega no final do ciclo, você já está sabendo de algumas coisas, então você pode doar para o outro. Então é um ano muito também de trabalho com o coletivo, porque você está tomando noção de quem você é. Se você não tem essa noção, vai ser um ano do quê? Desespero coletivo. É aquela pessoa que está mais perdida que tudo e vai tentar agarrar em todo mundo e todos, pelo amor de Deus, me ajuda. É um ano de mendicagem energética. Então tem que tomar cuidado com essas pessoas, tá? Porque, de novo, vai vir vendaval e elas não vão ter onde segurar. Porque elas desenvolveram elas mesmas? Não. É tudo aquilo que eu tô falando há um tempão já nos meus vídeos, tá? Othala, gente, é a runa da completude, de novos inícios, não é nem novos inícios, de coisas boas chegando pra você, desde que você tenha feito o trabalho. É uma runa kármica, tá? E, não sei se vocês estão vendo o desenho, Othala quer muito dizer o seguinte: o que tem fora vem pra dentro e o que tem dentro vem pra fora. É exatamente aquilo que eu tô falando o tempo inteiro. O que você tem dentro é o que vai ser mostrado pro mundo. Não adianta, é o que vai vir pra você de fora. É o que vai ser manifestado. Não adianta mais esconder. E se você tem lixo dentro, o lixo de fora vai ser magnetizado por você. E aí a pessoa vai ficar desesperada, tentando, ai meu Deus, mas eu não sou isso, gente. É sim, não dá pra esconder mais. O que tá fora vem pra dentro e o que tá dentro vem pra fora. Tá? Isso é Othala. Isso é Othala. E aí me vieram várias coisas, tá? Porque eu tava lembrando, inclusive, de coisas astronômicas, e tava me vindo uma coisa de paciência, 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 e é engraçado, que aí me veio tirar, eu nunca tiro muitas cartas, e geralmente eu sempre vario as cartas que eu vou tirar, tem sempre uma que eu tiro, que é a mesma de sempre, que é o oráculo animal da Colette Baron Reid, mas as outras eu sempre vario. E tava me vindo muito uma energia estelar, porque, de novo, tá tendo muita ativação kármica na gente. Tá me vindo muita ativação kármica da nossa mônada, da gente como alma, da gente conectado com o Criador,
A gente como semente divina, poeira das estrelas. Então tava me vindo muita coisa estelar, tá? E aí me veio da gente se conectar muito com a energia das estrelas, principalmente quando a gente tá perdido. E ficar muito atento ao que está acontecendo aos céus, nos céus esse ano, tá? Principalmente com os eclipses. E tava me vindo uma energia bastante, e aí eu peguei um oráculo aqui, que é um oráculo de coisa do universo, e eu falei, eu tenho certeza que vai sair a carta da paciência. Não deu outra. A nébula da bola de neve. Paciência. Gente, eu juro pra vocês que eu não escolho essas cartas, elas saem, tá? E por que eu tô falando que saiu a carta da paciência? Eu sabia que ia sair essa carta. Porque quando eu tava tomando banho, fazendo download, antes de preparar isso aqui, tava me vindo que tá tendo essa promessa, né? De você fez o trabalho, tá tendo ativação, e aí vocês vão ficar ansiosos, tá? E cadê a recompensa? Paciência. 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 Por quê, gente? Tô acabando de falar. O ano novo astrológico, ele começa em março, tá? Dia 21. E a gente vai ter um eclipse no dia 14 de março, ou seja, antes do ano novo astrológico. Só que não é um eclipse qualquer. Ele vai ser um eclipse em Virgem, tá? E Virgem é quem organiza e estrutura as coisas no plano físico, baseado no que está acontecendo no espiritual. A gente vai estar trabalhando muito esse alinhamento Virgem Peixes esse ano. De novo, o que você é no espírito reverbera na matéria. Inclusive, se você é uma pessoa que tem nó do norte, nó do sul, cabeça do dragão, rabo do dragão no seu mapa astral, em Virgem, Peixes, você tem uma potencialidade muito grande de dar saltos quânticos, aproveitando no seu crescimento espiritual, aproveitando os eclipses esse ano, tá? Tendo consciência das suas ações, enfim. Mas por que eu tô falando paciência? Esse eclipse do dia 14 de março, de novo, que acontecerá antes do novo astrológico, ele vai ser um eclipse total da Lua. Um eclipse total da Lua. E há muito tempo a gente não tinha isso, gente, porque é um eclipse total da Lua que a gente vai conseguir ver ele aqui do Brasil. Quase que por completo, o processo todinho. A fase de penumbra, a fase total. A única coisa que a gente não vai conseguir, até que eu moro em Brasília, né, no Centro-Oeste, a última fase penumbral, que é quando tá indo embora o eclipse, que vai acontecer lá para 5 da manhã, por aí, que é quando o eclipse tá acabando, mas a gente quase não vê praticamente, porque o sol já tá saindo, tá? A gente já não vai mais conseguir ver. Porque a faixa já vai ter passado da gente. Mas quem mora em Manaus, teoricamente, ainda conseguirá ver. Mas, de novo, o sol já vai estar saindo. Então, o Brasil vai conseguir ver esse eclipse todinho. O Brasil vai ser influenciado por esse eclipse todinho, tá? E há muito tempo isso não acontecia. Há muito tempo isso não acontecia, tá? A gente não tinha um eclipse total de lua, assim, que a gente conseguia... e que a gente não conseguia ver ele total aqui. Então, me veio, gente, que esse eclipse vai ativar muita coisa, tá? Então, até março, parece que a energia vai estar estagnada, e vai estar mesmo, tá? Eu ainda tenho que lembrar outra coisa também, que eu tive um download, preciso lembrar disso. E aí, daí pra frente, vai começar a andar certas coisas. Mas não é só isso. Quando eu tava preparando tudo acontece, tá, gente? A preparação é o dia inteiro as coisas acontecendo e eu percebendo as sincronicidades. Tinha muita coisa que eu tinha que fazer e repetir, fazer e repetir, fazer e repetir, fazer e repetir, e voltar, e voltar, e voltar. O que tá me vindo
é que... E aí me vinha a frase que tem até na Cinderela, né? Acho que é a fada madrinha que fala pra ela. Mas até os milagres levam tempo, sabe? É muito o universo testando essa resiliência e a nossa vontade, mas não é nem a nossa vontade, é a nossa capacidade de acreditar na gente mesmo, tá? É a nossa fé, não no universo, mas na gente mesmo e no nosso projeto de alma. Porque a gente vai ter que, algumas vezes, ficar insistindo em algumas coisas. Que parece que vai dar certo e o negócio desanda um pouquinho, você fala, cara, mas eu não acredito. Não é pra desistir. Por isso que paciência, insiste. Tá vendo que essa menina tá meio triste assim, mas isso aqui são papoulas. Eu sempre falo, papoulas, gente. Tá com pouca luz, ele não tá pegando, não tá focando direito. Papoula é um sedativo, te coloca no mundo dos sonhos. Não desiste dos seus sonhos, tá? Dia 7 de setembro, eu tive uns downloads muito importantes sobre o dia 7 de setembro, já há muito tempo, tá? Mas vai ser um eclipse também muito importante, que eu acho que vai retomar as energias, porque todo eclipse retoma energia, tá? Mas eu acho que dia 7 de setembro, ainda mais por causa de... Vocês lembram que teve um vídeo que eu fiz, eu falei, nossa, eu tive um monte de download aqui, de não sei o que lá, de configuração. 7 de setembro, muita coisa vai começar a andar, tá? Nossa, me veio para o bem e para o mal. Então, de novo, essa coisa, tá, gente? Pra quem trabalhou, é o karma sendo ativado. 7 de setembro é karma sendo ativado, tá? Gente, eu já falei, eu sou uma pessoa muito plutoniana. Se tem uma coisa que eu sinto é karma, tá? Quando eu falo de karma, eu não estou brincando. Então tem que ter muita paciência até lá. Tem muita coisa que tá acontecendo. De novo, 2025 é um ano de ativação kármica. Ativação. Ativar, pensa que é um pão. Que a gente tá fazendo um pão, tá? 2024 foi a gente aprendendo a receita e separando os ingredientes. Teve gente que não fez isso direito. Vai chegar a hora de fazer o pão. 2025, sabe quando você faz pão e tem que ativar a levedura? A gente tá ativando a levedura. Aí quem já fez pão sabe, às vezes você ativa a levedura e aí quando você volta lá pra fazer o pão, o fermento não funcionou, tava morto. Aí o pão não cresceu, ficou uma porcaria, ficou duro. Por quê? O fermento estava estragado. Tem muita gente que tá entrando em 2025 com fermento estragado, porque não prestou atenção ali em 2024. Quem prestou, é só cuidar da levedura, gente. É só continuar alimentando a levedura que tá sendo ativada, tá? De setembro pra frente, é que o pão vai começar a ser preparado pra comer em 2026, 2027. Ai, Luciana, mas é demais. Sim. Paciência. Paciência. Karma não é uma coisa que a gente acelera e brinca, não. E até lá, gente, não quer dizer que a gente não vai ganhar coisas, tá? Não vai ganhar coisas. Porque o ser humano é muito ansioso e Gente, o ser humano é muito mimado, sendo bem sincero. O ser humano é muito mimado. E aí a carta que saiu pra chamar a atenção da gente foi o lobo. Instinto. Como que eu faço pra sobreviver isso? Confie no seu instinto e na sua intuição. Neste momento, você pode confiar em você mesmo para lidar com as situações difíceis e desafios grandes na vida. É aquilo que eu falei, inclusive, no Stories ontem no meu Instagram, que eu tava... Ai, gente... Nos stories do meu Instagram que eu tava revoltada. Confia em você mesmo. Confia em você. Escuta você. Por isso que você está desenvolvendo o seu cerne esse ano. Tem muito doido por aí falando muita potoca. Não é o que tá dentro vem pra fora, o que tá fora vem pra dentro. Você tem que desenvolver o dentro. Confia no seu dentro. Você não tava desenvolvendo isso? Tá? E uma coisa que eu ia falar, que eu falei assim, eu preciso lembrar desse download.
Gente, eu vou dublar isso aqui, eu não vou gravar isso aqui em inglês, tá? Muito obrigada, eu não tenho condição. Porque eu também sou filha de Deus, eu quero descansar. Tá, eu conversando, chega. Uma coisa que me veio, e isso me veio alguns dias antes de eu fazer isso aqui. Que nem eu falei, eu tô tendo canalização direta, gente. Me veio o número 374. 374, 374, 374. Gente, que diabo é 374? 374, 374. Que as informações vêm picadas. E aí eu tenho que ficar... eu tenho que ficar o tempo inteiro conectando, indagando e vem vindo de pouquinho em pouquinho. Eu não sei se vocês sentiram. Esse ano parece que não terminou. E não terminou mesmo não, tá? E não é essa coisa que eu falo do transbordo energético até a março, não. Parece que esse ano não tem 365 dias. Parece que ele tem 374. E eu fiz as contas. Quanto é 365? 374 menos 365? 9. Que é exatamente o número numerológico do ano que vem, tá? Então é como se a gente virasse um ano novo, tá? Parabéns, dia 1º. E a gente tivesse 9 dias ainda. E 9 me veio muito na hora o eremita do tarô. Que é você olhar pra dentro, tá? Pra dentro, bem pra dentro, ficar quietinho. Ou seja, gente, 9 dias de ficar quieto. Então nada de farrancho, nada de festa, nada de... Eu sei que a maioria das pessoas não vão me ouvir, não estão nem aí. Mas mesmo que você esteja... Ah, Luciano, mas eu planejei uma viagem, eu vou pra Búzios, pular o Saci Pererê Perneta. Tá, parabéns. Tire alguns momentos, tá? Desse dia do Saci Pererê Perneta, do Boi Bumbá, pra ter alguns minutos, nem que seja minutos, de introspecção. Cada um desses dias, você precisa ter uma noção, é como se você refletisse essa caminhada, tá? Até o número 9, é isso que me veio, numerologicamente. É como se cada dia refletisse uma faceta sua até chegar no número 9. Então, um tem a ver com a sua identidade, né? Com liderança, o que eu quero da vida, reflete isso, aonde eu cheguei, tá? 2, os meus relacionamentos, minhas dinâmicas, como eu tô lidando com as pessoas. 3, comunicação, minha criatividade, como eu expando. 4, o meu senso de estabilidade, como eu tô no mundo material, meu senso de segurança, tá? 5, tem um pouco a ver com criatividade também, mas no sentido de inovação, o que eu quero mudar, se eu tô feliz, aonde eu quero me rebelar, o que não tá dando mais certo, de novo, o que eu quero mudar, trocar. 6, o que me traz um senso de harmonia, o que eu quero manter, o que me traz paz, como eu harmonizo as coisas na minha vida, o que eu posso fazer para harmonizar melhor a minha vida, o que eu fiz, é muito essa reflexão. 7, o meu eu mais filosófico, o que eu aprendi, o que eu quero aprender, eu com a espiritualidade, eu no meu desenvolvimento, no meu caminhar espiritual. 8, eu no meu empoderamento pessoal, como que eu tô sabendo equilibrar espírito e matéria. E finalmente 9, com tudo isso que eu fiz, quem que eu tô me tornando, fechando esse ciclo e podendo oferecer pros outros. É isso tudo que me veio, tá, gente? Ai, Luciana, é muita coisa? Sim, é muita coisa. Não tô falando que a gente tá ativando um monte de coisa. Você precisa fazer isso religiosamente? Não precisa fazer essa coisa
ritualística. Não, mas é só uma proposta pra você pensar. Você pode fazer isso, inclusive, numa sentada só, em 10 segundos. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Você pode fazer em forma de diário, você pode fazer em forma de desenho, você pode fazer o que você quiser. Pode ter um insight disso enquanto você tá assistindo um filme. Nossa, eu fiz isso, isso, isso. O que você quiser. Só me veio isso, tá? Eu tô falando o que me veio. O que me veio, tá? Por causa desse número 9 do 374. Porque parece que o ano não se encerrou. Não se encerrou porque energeticamente realmente não se encerrou. Tem umas pontas internas nossas precisando ser amarradas para solidificar esse cerne da gente, tá? E me veio a carta que saiu, né? Para que a energia que sai dos animais, pra gente se inspirar. A Dona Aranha subiu pela parede. Torne os seus sonhos realidade. Não preciso nem falar, né, gente? Estamos trabalhando pelos nossos sonhos. A aranha é resiliente. A aranha é determinada. A aranha cria conexões. A aranha é sobre conexões com as pessoas certas, com as sintonias certas. E conexões também me vêm com outras vidas, com outros karmas que vocês estão ativando coisas de outras vidas em vocês. De novo, vocês pegaram fragmentos seus que estavam perdidos e estão ligando tudo. E esses fragmentos incluem, de novo, relacionamentos com outras pessoas que simplesmente apareceram na vida de vocês, tá? Tem muito karma sendo ativado. Muito karma sendo ativado. E até, eu não sei se vocês já viram uma aranha construindo uma teia, né? Ela começa dentro, ela começa a puxar de fora pra dentro, de dentro pra fora, de fora pra dentro, de dentro pra fora. O que tá fora vem dentro, o que tá dentro vem fora, o que tá fora. Até a forma de construção é muito isso, tá? Pra construir a casa dela. E Otala é uma runa. Tá mandando eu ler o livro pra vocês de runa. Cadê meu livro de runa? Pera. Que Otala fala, tem essa coisa de construção do lar, tá? Pera aí. Só um minuto que eu vou pegar. Tem que procurar agora, só um minuto. Tá. Fala, né, o princípio da homeland, que é a terra mãe, né, a terra natal, na sua forma mais ideal, representa o dentro contra o fora, psicologicamente é o self em toda a sua complexidade, distinguido do não self. Ou seja, gente, é a alma na matéria, a matéria na alma, tá? Tudo isso. É o indivíduo distinguido do grupo, mas sabendo que ele também faz parte de um grupo e como esse grupo influencia. É tudo isso, gente. Essa coisa da conexão, da teia, da aranha, tô falando. Mas cadê? Apesar de seguro no seu lar, existe uma interação contínua de dar e receber com o meio em que tá. Cadê? É a ativação... Não, é a consolidação ativa de todos os ganhos. Aí fala... Aí tem um poeminha, né? Porque ele sempre pega poemas, enfim. Que fala que a letra, né, é variada de uma letra... Ai, gente, como falar? Não sei traduzir isso, do Elder Futhark, que é o alfabeto lá deles, né? Que tem a ver com a prosperidade
estável e o bem-estar, né? Aí ele pega um pedaço de um poema e fala propriedade, né? Gente, é propriedade, né? A terra é algo muito querido e valorizado por cada homem, por cada pessoa. Se ele pode desfrutar o que é certo e de acordo com o costume que ele vive, né? Tem a ver com a sua prosperidade. Então, de novo, né? Tudo tem a ver com o que a pessoa tem. A prosperidade da pessoa tá dentro da pessoa. Enfim. Aí fala: uma casa, família ou grupo de pessoas sólida e pacífica é indicado. E que leva a crescimento contínuo. Existe uma verdadeira liberdade que vem dessa base segura, desse grupo que te cerca. Uma nova moradia ou novas alianças talvez estejam sendo oferecidas a você. Interações produtivas com pessoas de fora também é uma possibilidade contínua quando sai essa runa. Enfim, então muito essa coisa da interação, tá? E tá me vindo interação com... Gente, inclusive teve um negócio, né? Que saiu pra mim no Instagram, que eu falei e tal, mencionei, que saiu a palavra soul, três coisas que encontre as 3 primeiras palavras que você encontrar no caça-palavras vão aparecer na sua vida. Aí pra mim saiu soul, uma delas saiu soulmate. E um monte de gente veio no privado pra mim falando, soulmate pra você, namoradinho. E eu comentando, gente, soulmate não é necessário, não é necessariamente romântico. E eu já tô começando a sentir soulmates na minha vida há muito tempo, tá? Desde 2024. Soulmates é um contrato de alma em que as pessoas crescem juntas. Então são reencontros de alma, tá? Uma grande família de alma. É essa teia, essa junção. E eu sinto que todo mundo tá começando a se juntar nessa família, tá? Essas famílias de alma estão se encontrando na luz e na sombra, no karma, porque, repitam comigo, amiguinhos, karmas estão sendo ativados para o bem, para o mal, tá? Quem não pagou vai ter que pagar, tá? E aí me veio tirar uma carta do domo celestial. E saíram 2 e não só uma. A primeira que saiu, que foi engraçado, que eu ia falar, né? Pra gente olhar muito pras estrelas, muito pras estrelas, muito pras estrelas. E eu tô muito com energia da constelação de Touro, por causa de Urano em Touro. E eu ia falar para as pessoas, escolhe uma estrela no céu ou uma constelação. Você pode até nem saber que diabo é aquela estrela, mas se aquilo ali sempre te chamou atenção, quando você estiver desesperançoso, sabe? Olha para aquilo ali e viaja naquilo ali, sabe? Como se fosse... Busca uma luz, literalmente, né? Porque estrela é luz. Busca uma luz naquilo ali. Busca esperança naquilo ali. Se conecta com aquilo ali. E a carta que saiu aqui do domo foi Aldebaran. E há um tempo atrás eu falei, né, das 4 estrelas fixas que a gente tem, que a gente fala que são as casas reais da astrologia. E Aldebaran é a estrela principal da constelação de Touro, e ela é uma das mais visíveis no céu. É muito fácil ver Aldebaran, gente. Ela tá inclusive num dos chifrinhos do Touro. Se você consegue ver. Gente, a constelação de Touro é muito fácil de ver, tá? Ela parece um V, assim. Pra quem tá no hemisfério sul, ela é um V de cabeça pra baixo. Pra quem tá no hemisfério norte, é um V de cabeça pra cima, tá? E
Aldebaran significa você ancorar a luz na Terra. Não podia ser diferente a carta que saiu, né? E eu tô falando o tempo inteiro, inclusive antes de fazer isso aqui, eu meditei pra gente ancorar a luz na Terra. E eu falei nos stories, eu tô falando direto, é o que eu falo nos meus trabalhos, pra gente ser farol, pra gente ancorar a nossa luz na Terra. Que a gente veio pra cá, a gente encarna, não é pra aprender, ganhar luzes e ir embora. É ao contrário, é a gente trazer luz e ancorar a luz aqui e elevar o estado vibracional e aí sim ir embora. É literalmente pra gente ancorar a luz na Terra. E Aldebaran representa muito isso. Ancorar os valores de luz, incorporar esses valores. Touro é incorporação, trazer isso para a materialidade. Touro é valores. Saber se valorizar. É saber se valorizar. Então, gente, é continuar sem deixar a peteca cair. É o que eu tô falando, inclusive desde ontem, não escorregar. Não deixar todo esse trabalho de limpeza que vocês fizeram em 2024 sem em vão. Não escorregar para essas energias de volta, tá? Porque vai ter energia tentando puxar vocês de volta. Não tô falando essas pessoas desesperadas que não fizeram o trabalho e vão estar tentando puxar vocês de volta. Se escorregar, não tem problema. A gente não tá desenvolvendo uma família de alma que vai resgatar vocês? Vai, faz parte do processo. O que não dá é vocês escorregarem de forma consciente. Não, tá bom, não tô aguentando esperar, chega, tô de saco cheio, vou me entregar às trevas. Não, tá? Não. Tanto que Aldebaran saiu. Manifestação e magia. E me veio até aquela música, né, daquele grupo America, que eu adoro. You can do magic, pam, para. You can do anything that you desire. É isso. Nossa, tá tão escuro que... A vida é uma experiência mágica. Se torne a musa dos seus próprios versos. E quem escreveu seus versos, gente, foram vocês mesmos. Então vocês sabem. Vocês sabem. Só vocês podem manifestar esses versos, em primeiro lugar, né? Vocês sabem o quanto pode ser difícil, vocês sabem que dá pra esperar. Então, assim, não desiste, tá? E só vocês vão servir de inspiração pra eles. Não dá pra esperar outras pessoas serem inspiração dos seus próprios versos. Então, sejam a musa. Seja um exemplo, aquilo que eu falo, não adianta só mantrar. Não. É mantrar, manter a frequência, mas ser. É agir também, é ser a musa. Não tá falando, pense como a musa. Seja a musa. Incorpore a musa. Aldebaran. Incorpore. Traga isso para o plano físico. Viva como a musa dos seus próprios versos. E aí os seus próprios versos se tornam realidade, tá? E a outra carta que saiu, gente, foi Albotan, tá? E me lembrou muito essa coisa de tomar cuidado com a energia das pessoas que agarram vocês, né? Que vão tentar puxar vocês, os minhoquinha. Sabe aquela cena? Tem uma cena... Eu acho que é da Pequena Sereia. É na Pequena Sereia? Eu não sei. Eu acho que é. É que a Úrsula, que é aquela bruxa polva, ela transforma pessoas, acho que em minhocas, em lesmas do mar, alguma coisa assim. E essas pessoas ficam tentando puxar as outras. Eu não sei, eu já vi isso em algum lugar, gente. Ou foi alguma coisa da minha cabeça, eu não sei. Eu já vi alguma imagem dessas. Ou foi alguma projeção astral que eu já vi. Que eram pessoas, que eram vermes.
Enfim, gente, e eu sinto muito isso em shopping, tá? Sendo bem sincera, por isso que eu não gosto de shopping. Aliás, eu fui pra Las Vegas uma vez na minha vida, eu odiei aquela cidade, eu não queria nem ter ido, sendo bem sincera, mas eu fui, né, porque minha família quis ir. Mas assim, foi essa energia que eu senti lá o tempo todo, foi por isso que aquela cidade literalmente quase me matou fisicamente. Porque eu sentia, tá? Eu sentia, inclusive eu via, de novo, projeções astrais na minha cabeça, como se tivessem várias pessoas, mãos, e pessoas mesmo, tá? Que estão numa vibração tão baixa que elas ficam o tempo inteiro no chão, elas não conseguem nem se levantar, tá? Por isso que eu tô achando que é pequena sereia, mas não é, gente. É coisa da minha cabeça mesmo, de projeção astral, tá? É como se elas fossem vermes mesmo, minhocas. São pessoas que elas não têm nem mais a cor da pele delas, é igual desse vaso aqui, sabe? E elas se arrastam, elas, tipo, não tem nem cabelo mais. Sabe o Gollum? É aquilo. E elas ficam arrastando, assim, pelo chão e a mão delas puxando o seu pé, buscando energia, sabe? É assim que elas se alimentam energeticamente, puxando a sua perna. Se arrastando, tentando te puxar. É por isso que quando você vai pra esses lugares, você se sente muito cansado. Pelo menos quem é sensível. E é como se você anda e parece que você não anda. Parece que você fez um esforço de escalar uma montanha e quando você viu, você deu 10 passos só, sabe? É porque tem muito espírito te puxando. E você fica exausto. Eu, quando eu vou em shopping, parece que eu tive que correr a maratona de Nova York. É um pouco assim, sabe, gente? Porque tem essas coisas, tá? Nesses lugares. Nossa, mas Las Vegas é piorzão de todos. Enfim. É um pouco essa energia dessas pessoas, tá? Que vão estar nessa situação. Que vão estar tentando puxar vocês. Então é importante puxar vocês de volta pra essa... Tá me vindo vibração, linha do tempo, que não existe mais. Tá vendo que essa coisa de paciência parece um portal? É como se vocês tivessem passado por esse portal pro novo. De novo. Ativado um karma. Separou, gente. Separou. Tô há muito tempo falando que a gente separou aqui. E tem gente que não conseguiu separar. Tá tentando puxar vocês de volta da porta, tá? Pra ajudar elas com o karma delas, que elas não querem trabalhar de jeito nenhum. Mas karma é individual, é de cada um. Uma hora elas vão ter que enfrentar o palhaço do terror, do esgoto. Vocês não enfrentaram de vocês? Eu não vi falando que cada um tem um dragão dentro da caverna pra enfrentar. Vocês enfrentaram de vocês. E tinha gente que ficava o tempo inteiro, enfrenta pra mim, vocês ajudavam, mas tipo assim, só quem ajudar é uma coisa, só quem tem o poder, a espada pra matar o dragão é você mesmo. E essas pessoas não querem matar o dragão delas. Elas querem que você fique matando, só que, cara, não é nem matando, elas querem que você fique distraindo o dragão delas. Porque elas não querem matar o dragão. Porque o dragão às vezes é bem conveniente pra elas, mas é o tal negócio. Você tem sua vida, você não vai ficar lá o dia inteiro distraindo o dragão delas. Você tem mais o que fazer e você já matou o seu. Já passou, né? A época de você ficar lá o tempo inteiro de palhaço de dragão dos outros. E assim, ó, ou você lida aí com o seu dragão bravo, ou você distrai ele, fica distraindo ele, ou você é comido por ele, ou você mata ele. Você tem essas 3 alternativas. Porque falou, valeu, eu não quero mais ficar na sua caverna. E eles estão enchendo o saco, querendo puxar você de volta pra essa caverna. Por isso que me veio essa coisa da Úrsula, porque ela mora numa caverna, né? Enfim, tá? São essas pessoas querendo trazer você de volta pra essa energia da caverna do Platão. Te colocar de volta pra dormência. Só que você já viu a luz. E eles querem continuar em teatrinho de sombra. Só que, de novo, o karma tá sendo ativado. Por quê? Porque eles não querem ver a verdade, porque vai doer demais. E tá doendo. E eles estão correndo. Enfim. E não dá mais pra correr e esconder, tá, gente? Que escondendo dentro do esgoto é ali que mora o palhação. Enfim. Aí saiu essa carta aqui, ó, que eu falei, né? Do Albotan. Reconciliação e serenidade. Para que você seja aproximado, né, pelos outros, você primeiro precisa encontrar a sua raiva. E é Áries. E aí, como assim, Luciana? Para que eu possa ter proximidade, ser aproximado pelos outros, eu preciso encontrar a minha raiva.
Áries é o guerreiro. Aprender a se defender. Então, de novo, vocês aprenderam a se defender. Continuem se defendendo, tá? É o lobo, né? É um bicho super pacífico. Mas ele morde, ele avança. Ele não sai matando todo mundo e avançando, mas tenta chegar perto de um lobo quando ele não tá afim. Ele é um predador. A mesma coisa a aranha, ela fica lá, de boas. Gente, a aranha não ataca ninguém. Ninguém, a aranha é mó de boa. Tá lá construindo a teiazinha dela. Tenta fazer alguma coisa com a aranha pra você ver. Ela vai te picar e ela vai te matar com o veneninho dela. Quem mandou você mexer com ela? Quem mandou tentar destruir a casinha dela que ela teve tanto empenho em fazer? Tanto zelo? É vocês, tá? Então assim, não brinca mais com vocês. Não brinca. Vocês não estão mais besta. E essas pessoas têm que aprender isso. Elas não têm que ter mais espaço na vida de vocês. Se elas quiserem chegar em vocês, tem que ser com essa coisa, né? De serenidade, reconciliação. Se não, tem que ser com uma energia elevada. Se não elevou a energia, não tem chance mais na vida de vocês. Não faz parte, não passa pelo portal, não faz mais parte da sua frequência. E não tem que estar mexendo mais, não tem que estar na sua teia. Não tem que estar caminhando na sua teia. Ela é presa. Só consegue caminhar na teia da aranha quem é aranha. Quem não é fica preso e é presa. É isso, depois não vem reclamar da aranha, não é culpa da aranha. Você que não tem habilidade pra andar lá. Tá? Então é isso, gente. Eu queria fazer o vídeo o mais rápido possível. Tinha mais alguma coisa pra eu falar? Gente, porque me veio tanta coisa nos últimos dias, tanta coisa, que eu tenho medo de esquecer de falar. Porque tem muita coisa que vem que eu também não devo falar. Não, mas eu acho que era só isso. Vejam sinais e sincronicidades. Tem muito guia espiritual querendo falar com vocês e tá me vindo. Não tenha medo, tá? Não tenha medo. De novo, a gente é uma grande família. Não é à toa que saiu Lobo. Lobo também, né? Lobo é uma grande família. E eu não escolhi um deck à toa. Não é qualquer lobo. É um lobo espacial. Então, de novo, tá tendo essa coisa... Não é nem espacial. Esse deck chama Ethereal. De novo, ouçam os guias. Tem muito espírito querendo falar com vocês. Gente, essas conexões que estão vindo, é de tudo quanto é lugar, tá? É de tudo quanto é lugar. Não é só de gente encarnada, da Terra, de novo. E não é só de espírito humano. É de tudo, é de animal, é de planta, de outros lugares. Ouçam informações que estão vindo de tudo quanto é lugar. Olha o terceiro olho do lobo. Isso vai ajudar vocês a prevenir muito escorregão. Tem muita proteção. De novo, fiquem atentos aos eclipses. Essa coisa frisando da paciência, não desiste, paciência, não desiste. 4, 5, 6. O que é 4, 5, 6? Tá. É aquilo que eu falei. Ah, mas eu deixei o meu caderno lá. Como que eu vou lembrar dessa anotação? Ah, mas esses apelam comigo. Tá aqui meu caderno? Nossa, mas vocês são... Eu achei que eu tinha deixado meu caderno. Nossa, mas vocês são demais, hein? Eles falam, não deixou não. Olha embaixo da mesa. Tá. Gente, tem horas que até eu tenho medo de mim mesmo. Acontecem umas coisas que eu falo assim, nossa, tu tá, né? Tá.
Vocês lembram dos downloads que eu fiz, que eu anotei no caderno várias coisas, né? Eu falei, gente, não vou falar porque é muito complicado, tarará, tarará. Março vai ter esse eclipse que vai ativar essas coisas. Eclipse da lua total. Ai, vocês lembram que eu falei de temas? De temas que aconteceram com vocês entre dezembro de 2009. Nossa, juro que eu tenho que falar isso nesse vídeo. Gente, esse vídeo vai ser maior do que eu queria. Ah, na real, velho, não vou dublar isso aqui pra gringo, não. Tá. A gente não tem nada a ver com isso, tá? Enfim. Vocês lembram que eu falei? Lembrem do que aconteceu com vocês, o que estava acontecendo com vocês entre dezembro de 2009 e 10 de março de 2010. E aí, depois de 10 de março de 2010, o que mudou na vida de vocês? Nesse próximo ano, assim, até o fim do ano, porque vai ser um tema que vai ser retomado, tá? Então, assim, entre março de 2010 e março de 2011, o que aconteceu? O que mudou na sua vida? Porque vai ser um tema que vai ser retomado, né? E é meio que isso, tá, gente? Agora, nesse transbordo que a gente tá tendo até março, até o eclipse, tá tendo essa fermentação dessa mudança. Aí o eclipse vai ativar o karma. Que esses movimentos são kármicos que acontecem, tá? Vai ter a ativação desse karma. Aí vem o ano novo astrológico, que acelera isso tudo. Aí vem 4, 5, 6. Vem junho. E é engraçado que eu anotei dia 18 de junho. Quatro, 5, 6, 18 de junho. É quando as possibilidades... É quando as coisas começam as coisas desse karma começam a se manifestar para que você comece a trabalhar. Então vamos supor, você precisa de um documento para resolver alguma coisa, precisa correr atrás do documento, é ali que você, tá, então eu preciso desse documento. Tô querendo, precisando mudar tá aparecendo a oportunidade de eu mudar de país, tá aparecendo a oportunidade de eu comprar casa, tá aparecendo a oportunidade de eu criar uma sociedade, mas para isso eu preciso de XYZ. O XYZ é quando você começa a fazer as coisas materialmente, entendeu? Então eu preciso correr atrás disso, eu preciso falar com fulano, eu preciso estruturar minha vida, eu preciso me matricular nesse curso, eu preciso alugar uma sala, eu preciso mudar de cidade. É em junho, 4, 5, 6, tá? Até então, o 4, o 5 e o 6 vai ser tipo assim, aquela coisa que eu falei da paciência, de não é possível que não vai dar certo. Mas será? Eu não sei, porque tá meio esquisito. Aí quando chega o 6 é assim, não, vai, olha a oportunidade aparecendo, olha a possibilidade aparecendo, eu só preciso fazer. Preciso fazer isso, preciso resolver isso, preciso aquilo. E aí, gente, chega julho, né? E as coisas começam a andar. Aí vem o eclipse em setembro que ativa tudo, as coisas muito kármicas. Tá, tem coisa que eu não posso falar. E aí, novembro... Tá, setembro vão acontecer algumas coisas, vão aparecer algumas coisas que vão desencadear alguns eventos que em novembro vão fazer você começar a questionar, não é nem questionar, a ter uma chance de olhar, de ajustar, sabe? Os botões. Porque novembro é muito aquela temporada de escorpião, então é assim, é fazer a limpeza, sabe? Isso aqui tá funcionando, isso aqui não tá.
isso aqui deu certo, isso aqui não deu. É reajustar as pecinhas antes da manifestação completa, tá? De novo, é a regulagem fina. E aí você regula. E aí, em fevereiro... Ai, Luciana, é muito tempo. Sim, porque você tem um tempinho pra fazer essa regulagem. Em fevereiro é que você começa a ver realmente essa mudança completamente limpa acontecendo, se manifestando, tá? Do jeito que sempre foi pra ser. E aí depois vem mais coisa pra frente, mas aí tá falando... É pra frente, Luciana. Mas tá vendo? Muita coisa ligando já com 2026. É continuar firme, gente. É continuar firme, tá? Como assim, cacique? Pera aí, cacique fumador tá falando aqui? Cacique fumador, ele fala só em enigma. Tá. Gente, não preciso continuar refraining, insistindo nessa coisa de ouvir a intuição, né? Que cacique tava aqui. O lobo anda à noite, o lobo uiva pra lua. Lobo anda à noite, o lobo uiva pra lua. E aí eu comecei assim, minha mão tá até gelada, comecei a sentir vento, floresta, barulho, cheiro de floresta ventando em mim. Sabe quando venta assim no pelo do lobo? Por isso que eu fiquei como assim, cacique? Comecei a ver estrela, enfim. Nébula passando, enfim. Ele é muito metafórico. Primeiro, essa coisa de não preciso ficar insistindo nessa história de ouvir a intuição, né? Porque lua é intuição. O lobo fala com a lua. Ele fala com a intuição dele, tá? Mas por que ele uiva pra lua? Quem que uiva de volta? Quem que responde o lobo uivando pra lua? Outros lobos. Ele faz isso para se comunicar com outros lobos que estão longe e que não conseguem estar perto dele. Então a comunicação, de novo, vai acontecer muita comunicação telepática com essas famílias de alma, inclusive com pessoas e energias que nem estão perto de você. Então, de novo, essa coisa de comunicar com... Presta atenção. Tá muito sendo frisado, gente. Presta atenção nessas comunicações que estão vindo, que vocês não sabem nem de onde é. Ouve o som, ouve o que tá vindo, presta atenção nas sincronicidades. E o lobo anda à noite. Principalmente com essa coisa da paciência também, tá? Não é só confia nos instintos. Nossa, engraçado, a hora que eu falei isso. 4. 11h44. É o que vai garantir a estabilidade da realização dos sonhos de vocês, tá? Tudo na surdina, tá, gente? Tudo na surdina. Se tem coisa que vocês estão querendo fazer ou que está acontecendo com vocês, só compartilhem com outros lobos. Só compartilhem com quem tem a mesma frequência que vocês. Não saiam espalhando. De novo, façam tudo à luz da lua. Não façam as claras, não façam a luz do sol. Porque, de novo, tem minhoca querendo puxar a sua perna, tá? Essa energia muito forte de saber se defender. Porque os lobos, eles olham uns pelos outros, eles cuidam uns dos outros. A gente tá cuidando uns dos outros muito do astral. Mas você também tem que fazer a sua parte. E eu falei isso em algum vídeo, né? Que vai ter muita gente desesperada e vendo você bem, porque
vai estar vendo você bem porque não tem noção do trabalho que você fez de bastidor. Eu até usei a metáfora do cisne, eu acho, né? Ver o cisne ali deslizando todo lindo, maravilhoso, mas não sabe o esforço que ele tá fazendo para bater a perna embaixo da água. Então, assim, ver a pessoa ali. É o famoso ver a pessoa limpa, mas não viu ela tomar banho, sabe? Acha que ela nasceu linda e maravilhosa. E aí fica, mas não é possível. Fez pacto. Tá trapaceando, porque é o que ela costuma fazer. E aí vai ficar tentando entrar na sua vida, gente, numa energia ruim, tá? E por que veio... e Cacique que veio falar, porque é muito isso, né? Muitos desses espíritos que querem falar com vocês e que estão com vocês são seus ancestrais. Essa família de almas são ancestrais seus. Que quer mudar o rumo da Terra, tá, gente? O Cacique também tem muito compromisso com a Terra. Pronto, só isso. Chega de mensagem, tô cansada. Tá vindo um negócio. Ponte pra dentro. O que é ponte pra dentro? Espera que tá vindo imagem. Nossa, tá. Nossa, esse demorou pra vir. Gente, o que me veio com essa coisa de ponte pra dentro é de novo essa coisa da paciência e de não desistir, porque ponte é um dos projetos de engenharia que tem que ser mais... Nossa, 011101. A hora que eu saí do transe, tá. É um dos projetos de engenharia que tem que ser mais bem calculados e mais bem feitos e mais bem construídos, tá? Tem que ser feito com tem que ser muito preciso. Tem que ser muito detalhado. E 2025 tá sendo esse ano ponte entre uma vida que você tinha e essa manifestação e magia, essa vida de experiência mágica que você veio ter, tá? E de novo, é por isso que a aranha construindo. Faça os seus sonhos se tornar realidade. Por isso 2025 vai requerer muita paciência. Porque tá sendo essa obra de engenharia energética, celestial, kármica. Por isso que é um ano de ativação. Tem muita coisa cuidadosa acontecendo nos bastidores. E não é só isso. Muita coisa precisou acontecer de forma muito cuidadosa, pecinhas se encaixarem para que tudo chegasse nesse ponto, para que a ponte começasse a ser construída, para que você se conectasse com o que vai vir de agora para frente, tá? Então é você reconhecer todo esse trabalho, toda essa trajetória e de novo tá quase lá a obra. E existem coisas, tá me vindo também, existem pontes que não são bem feitas, não são bem calculadas por pressa, por material fajuto, e elas podem ser lindas, sabe? Mas elas caem logo, elas não têm utilidade, elas não são funcionais, elas não são
reliable, confiáveis. Então algumas pessoas podem parecer... de novo, gente, não fica olhando o caminho, o trajeto, a ponte do outro, tá? Não fica... Olha, isso aqui inclusive parece uma ponte, né? Não fica preocupado se você não tá vendo ainda o seu. Nossa, eles estão frisando isso demais, demais. Porque eu acho que vai ter muita gente... Tá, não tá me vindo ansiosa. Eu sei. Tem muita gente... Que eu sou uma delas, inclusive, tá? Tá me vindo. Fala, Luciana, fala. A gente tá cansado, né, gente? A gente tá bem cansado. Inclusive, fisicamente a gente tá cansado. Porque a gente tá o tempo inteiro lutando nadando contra a corrente. E uma hora a musculatura cansa. Mas a gente tem que lembrar que a musculatura cansa, mas ela fica mais forte também, se desenvolve. Então, quanto mais cansa, mais forte a gente fica também. É uma contradição. Então a gente precisa... Tá mandando eu pegar um deck aqui e virar ele. Pera, qual? Qual que é pra eu virar? Tá. Os de... Gente, como chama isso? Os de estrela. É isso? É. Então... Centauros. Cura. Pra gente conseguir tempo pra gente descansar, sabe? E com esse centauro escuro já me veio uma coisa, tá? E o outro é o... Mas o de... Ah, tá, não, tá. Tá, ele não... Arrexe. Colheita e culminação. Mantenha a fé na sua jornada, porque um dia você vai olhar para trás e perceber quanto você está feliz. Então é isso, gente, manter fé. Mas o que me veio com essa coisa de cura e centauro, tá? Prestem muita atenção aonde vocês têm Quiron no mapa astral de vocês. No Quiron de vocês. Que Quiron é o nosso... Aliás, não é nem só Quiron, todos os outros centauros. Folos e Nessos, mas geralmente as pessoas não sabem o que é Folos e Nessos. Mas Quiron. Que o Quiron manifesta... O que é isso aqui que abre? Pegasus. Liberdade. A gente tá indo atrás disso, tá? A gente tá conseguindo e conquistando isso. Porque eu ia embaralhar o negócio, mas me veio... Não embaralha. Só olha o que se abriu no meio. É isso que a gente tá conquistando. A nossa liberdade. Por isso que é difícil. Mas essa coisa do centauro... me veio olhar onde vocês têm Quiron no mapa. Tá? Porque isso tá fechando. É uma ferida kármica que tá fechando. E se vocês ficarem com medo, olhando pro lado, é aí que vai abrir. Ela não vai fechar, ela vai ficar abrindo. Mas ela serve como um sistema de alerta. Então, se vocês não prestarem... não tirarem esse tempo pra curar, pra olharem pra vocês mesmos, take it easy, levar as coisas de forma mais leve, Quiron vai ficar abrindo, tá? Então, cuidado com o Quiron de vocês. Quem que tá abrindo aqui pra mim de... Gente, esse deck tinha uma carta puxando assim, falou assim, me abre. Olha quem que apareceu. Espírito do Lobo no outro deck. Transforme o conhecimento em sabedoria. Exatamente, é isso que a gente tá fazendo. A gente não aprendeu nada à toa. Tá? A gente não aprendeu nada à toa.
pra vida. Lobo é um bicho muito xamânico pra mim. Engraçado, né, que eu falei 4, 5, 6 o quê? É que tem 6 e 7. 6 e 7. Julho vai ser um mês, um divisor. O segundo semestre... Gente, eu tô um tempão falando, né? Segundo semestre de 2025 vai ser importante. Eu acho que eu tô falando isso... Sei lá quantos anos eu tô falando. Segundo semestre de 2025 vai ser importante. Tudo se ligando, gente. Tá. Agora eu tô começando a assustar comigo mesma. Enfim. É isso. É isso. Tá bom? Muito obrigada por todo o apoio de vocês, por todo o carinho, por assistirem todos os vídeos aqui do canal e por fazerem parte dessa família de alma, tá? Eu tenho certeza que vocês estão na minha famíliazinha de alma, pra gente ter se encontrado num canalzinho tão pequeno, tá? Feliz 2025 pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, tchau. E até o ano que vem. E se vocês vão assistir isso já no ano que vem.